Você já se perguntou como a igreja é formada por homens simples, pescadores, cobradores de impostos, gente comum, mas conseguiu transformar o mundo? Qual foi a força que os sustentou diante de perseguições, de maus tratos e até da morte? Qual foi o poder que os fez falar com tanta ousadia, meus irmãos? Qual foi a chama que incendiou Jerusalém, Samaria e até os confins da terra? A resposta não está na capacidade humana, está na promessa divina. O Espírito Santo, ele é o grande capacitador da igreja. A profecia de Joel não era apenas uma poesia religiosa, era o anúncio de uma nova era, de um novo tempo. No Pentecostes, os céus se abriu, o vento soprou, o fogo desceu e os homens comuns se tornaram testemunhas extraordinárias do Evangelho. Mas atenção, o Pentecoste não foi o fim de uma promessa, foi o começo de uma dispensação. O Espírito Santo continua enchendo a nossa vida hoje. Assim como encheu o cenáculo, ele continua enchendo a igreja no tempo presente. Ele não apenas regenera, mas ele também reveste. Ele não apenas salva, mas ele também capacita. E na lição de hoje, na aula de hoje, nós iremos compreender três verdades poderosas a respeito do poder capacitador do Espírito Santo. Primeiro, nós iremos ver a promessa desta capacitação. Depois, veremos também o cumprimento desta capacitação. E, por fim, falaremos também sobre a continuidade desta capacitação. Então, prepare o coração, porque falar do Espírito Santo não é apenas estudar uma doutrina, é nós abrirmos espaço para uma experiência viva e concreta com Deus. Amém, queridos? Somos juntos para mais uma aula, permitindo o Senhor. Meus queridos irmãos, vamos então agora para a nossa aula de número 10, lição de número 10, lição esta que vai falar sobre o Espírito Santo, o capacitador. Uma lição muito rica, muito oportuna para o nosso crescimento e para o nosso deleite espiritual. A nossa lição de hoje vai passear aí em alguns textos da Palavra de Deus que são extremamente importantes e relevantes para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E nós queremos então já compartilhar com os irmãos o nosso texto áureo e a nossa verdade prática de lição na mão, papel, caneta, Bíblia, esteja com tudo aí na mão para que você faça as suas observações, tá bom? Olha, querido, a palavra de Deus, lá em Joel, capítulo de número 2, verso 28, parte A, que é a nossa leitura bíblica aqui do texto áureo, diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, esse texto a gente vai falar um pouco mais na frente sobre esta promessa que Deus faz por intermédio do profeta Joel sobre a igreja, sobre os seus filhos, sobre o povo de Deus. Já na nossa verdade prática, nós temos o seguinte: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então veja que esse derramamento do Espírito é uma promessa que abrange a todo cristão, a todo crente, e capacita a igreja para que ela possa proclamar e anunciar as verdades do Evangelho. E aí nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. Como falei para os irmãos, vamos aqui passear em diversas passagens da Bíblia e nós iremos ler aí Joel, capítulo de número 2, é o nosso primeiro texto da leitura, verso 28 e verso 29. Depois leremos também Atos, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 4. Depois Atos 8, verso 14 ao verso 17. E por fim, leremos também 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 4 ao verso de número 7, tá bom? Então esses são os textos bases que nós iremos meditar, iremos passear e então expor, né, algumas verdades a partir desses textos da palavra de Deus, tá bom, queridos? Mas eu sempre faço questão de fazer essa leitura, compartilhando com os irmãos, para que você possa, assim,
estar compreendendo e entendendo melhor a passagem bíblica. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa leitura. A lição de hoje demanda um tempinho, então eu quero aqui ser bem breve em alguns pontos para que a gente consiga concluir todo o objetivo e todo o propósito da nossa lição, tá bom? Joel, capítulo de número 2, verso 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora, vamos lá para Atos capítulo 2. Claro, se você tem a lição, você pode ler aí na lição, tá bom? Mas quem não tem, abre aí em Atos capítulo de número 2, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí nós temos ainda o texto de Atos, capítulo 8, verso 14, que diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E agora nós iremos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 4 ao verso de número 7, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? E ainda diz o verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tranquilos? Nós iremos falar sobre estas passagens bíblicas dentro do corpo da nossa lição. Vamos aqui então para os objetivos da nossa aula de hoje. 3 objetivos nós queremos então traçar aqui com os irmãos. Primeiro, mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal. Segundo, explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E por fim, destacar que o Espírito Santo distribui dons espirituais com propósito e para a edificação da igreja. Tranquilos, meus irmãos? Ok? Podemos aqui já adentrar na nossa aula de hoje, que fala sobre essa promessa e o cumprimento e a continuidade da promessa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então perceba que a atuação do Espírito Santo, ela vai além do convencimento do homem do seu pecado, da justiça e do juízo, vai além da regeneração, vai até o momento em que ele nos enche, ele nos capacita, ele nos renova com o seu poder. Então, queridos irmãos, nós iremos trabalhar aqui 3 pontos principais na nossa lição, a começar da promessa que fala exatamente da promessa do derramamento do Espírito Santo. E aqui a gente tem 3 pontos que nós iremos caminhar e, por fim, também falar aqui um pouco sobre a sinopse do nosso ponto de número 1. Então, meus queridos irmãos, antes do Pentecostes, houve uma promessa. Antes de Atos 2, houve uma promessa. Deus ele nunca age sem antes, na sua grande maioria das vezes, anunciar o que ele vai fazer. Então ele revela, ele prepara, ele cumpre. E o profeta Joel, cerca de 800 anos antes de Cristo, em meio a uma crise nacional provocada por uma devastadora praga de gafanhotos, ele vai anunciar algo maior do que a restauração agrícola.
Ele anuncia uma restauração espiritual. É por isso que Joel, capítulo de número 2, verso 28, diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A expressão usada no texto para derramarei, a palavra shafak, significa desejar abundantemente. Não é um gotejar, não é uma descida sob medida, uma medida limitada, não, é um transbordamento. Então veja, no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre pessoas específicas e vinha por um tempo determinado. Por exemplo, veio sobre Saul, veio sobre Davi, veio sobre os profetas, para cumprir um determinado propósito. Mas agora, Joel está anunciando algo novo, algo novo. Não seria mais algo pontual, seria algo agora mais abrangente. Então aqui nós temos uma promessa de abrangência universal, como coloca o autor da lição no primeiro ponto do ponto 1, no primeiro subponto do ponto 1. Então veja, o texto diz: derramarei meu espírito sobre toda a carne. A expressão não significa universalismo automático, não é que Deus derramará do seu espírito sobre todo indiscriminadamente, não é isso. Não significa que todos vão receber a promessa do Espírito Santo independente da fé, não é isso que o texto está falando. Mas veja, Joel capítulo de número 2 e o verso de número 32 vai nos esclarecer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que este derramar é sobre estes que invocam, portanto é universal na oferta, mas é condicional na recepção. Então veja que aqui há uma quebra de paradigmas culturais, porque no mundo antigo havia separações rígidas, meus irmãos, entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, livres e servos. Havia uma separação muito forte. Mas Joel diz que filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão, jovens terão visões, servos e servas receberão o Espírito. Meu Deus! E aí a gente percebe, como afirma John Stott, queridos irmãos, o Pentecoste inaugura a democratização do Espírito. Não é mais privilégio de uma elite espiritual, não é mais privilégio de um grupo específico. Trata-se agora de uma promessa para todo o povo de Deus. Isso mesmo, é uma promessa agora para toda a igreja. É para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todos que invocam podem receber essa promessa. E aí nosso autor ainda fala sobre uma promessa com ação sobrenatural, no nosso segundo subponto do ponto 1. Então veja, Joel menciona profecias, sonhos, visões, e veja que esses três elementos apontam para a revelação divina. No contexto bíblico, sonho e visões eram meios legítimos pelos quais Deus se comunicava com o homem. Mas atenção, veja que o foco aqui não é o fenômeno do sonho. O foco aqui é o Deus que fala por meio de sonho. O foco não é a visão em si. O foco é o Deus que fala por meio da visão, compreende? Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3, Paulo nos explica que a profecia tem três propósitos. Quais são os três propósitos da profecia? Você sabe? Primeiro, edificação. Segundo, consolação. E terceiro, exortação. Ou seja, o sobrenatural não é espetáculo, meus irmãos, não é show. O sobrenatural que vem sobre nós é para serviço. Como diz o pastor Hernandes Lopes, onde o Espírito de Deus ele é honrado, onde a palavra de Deus é exaltada, Cristo lhe é glorificado. Amém? Então o Espírito não promove confusão, ele promove edificação. Em terceiro lugar, uma promessa para os últimos dias. Joel, ele fala categoricamente no verso 29, parte B, naqueles dias derramarei do meu espírito. E lá no versículo, na continuação, diz nos últimos dias. Então veja que essa expressão, naqueles dias e naqueles dias e nos últimos dias, é uma referência direta também a esta promessa para o fim do tempo. Quando a gente ler, por exemplo,
Atos capítulo 2, verso 17, Pedro, ele interpreta claramente a expressão nos últimos dias, e nós vemos ali uma referência a um momento em que começará, né, ou que se dará a plenitude do Espírito Santo. Agora veja, a expressão últimos dias, usada tanto por Joel como também pelo apóstolo Pedro, é importante lembrar que essa expressão, ela se refere ali desde o período da primeira vinda de Jesus. Desde a primeira vinda de Jesus, já se começa aí esse último dia, esse momento em que o Espírito começa a ser derramado sobre nós, claro, especificamente ali em Atos capítulo 2, mas perceba que os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo. Vimos nesse tempo, meus irmãos, aí a dispensação da graça. Nós temos agora esta dispensação, nós vivemos esse tempo. O derramamento não foi um evento isolado, não foi um evento que ficou apenas nos anais da história, mas na verdade o derramamento do Espírito Santo, ele é o início de uma nova era, entende? É o início desta era, deste último dia, desses últimos dias. E aí nós temos o texto de Efésios, capítulo de número 1, versículo 13, que diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, mostra que nós somos revestidos com poder. E aí é uma diferença que eu vou falar mais na frente, mas uma coisa é você ser selado e outra coisa é você ser revestido de poder. Selado é um momento, acontece no momento da conversão, e o revestimento de poder acontece ou no momento da conversão ou pode acontecer ao longo da nossa vida cristã. Então nós somos selados para pertencer e nós somos revestidos para servir ao reino. Não esqueça isso. Selados para pertencer a Jesus, para pertencer ao reino e revestidos para servir ao reino. Então, o Pentecoste não foi um ponto final. O Pentecoste foi um ponto de partida. Ao contrário do que muita gente pensa, de que ali foi um evento único e isolado que não se repete mais. Claro, não se repete no mesmo aspecto, né, como aconteceu lá em Atos 2, o Espírito Santo não precisa descer mais como desceu lá em Atos 2, mas ele já está na vida daqueles que confessam a Jesus como seu Senhor, ele passa a habitar e pode aí revestir-nos de poder para nos preparar para uma determinada missão na obra de Deus, no Evangelho, na pregação do Evangelho. Então guarde aqui 3 coisas extremamente importantes que nós aprendemos aqui neste ponto de número 1. Primeiro, nós aprendemos sobre a abrangência desta promessa. Ela é para todos os que invocam o nome do Senhor. Nós aprendemos também sobre a ação, que tem como propósito a manifestação do poder do Espírito Santo. E nós temos também, aqui neste ponto de número 1, a atualidade, ou seja, a vigência desta manifestação, deste poder até hoje, ok? Então veja que nós temos aqui uma promessa universal, nós temos aqui uma manifestação sobrenatural e nós temos também o cumprimento contínuo desta promessa para a vida da igreja. Tranquilo, meus irmãos? E aí, é claro, a gente precisa também extrair algumas lições importantes para a nossa vida espiritual. E a primeira lição que eu quero destacar com você sobre como você pode aplicar essa verdade à sua vida é que este ponto de número 1 nos mostra a importância de nós buscarmos a promessa com fome espiritual. Busque revestimento de poder. Porque se é para todos os que invocam, então, o que é que nós estamos fazendo de boca fechada, de braços cruzados? Devemos invocar o nome do Senhor. Não viva uma fé seca, não viva uma fé árida, não viva uma fé morna. Ore por plenitude, busque poder do alto, deseje ser cheio do Espírito Santo, compreende? Deseje mais de Deus, deseje transbordar do Espírito Santo, não fique na margem, mergulhe, amém? Uma outra lição que nós aprendemos aqui no ponto de número 2 é que nós devemos valorizar a ação do Espírito Santo sem perder, obviamente, o equilíbrio bíblico. Desejo sobrenatural, mas submeta tudo à Escritura. Porque o Espírito Santo jamais ele vai agir na minha e na sua vida contrariando a palavra que ele mesmo inspirou. E aí vale um recado importante. Cuidado com alguns movimentos
que parecem pentecostais, mas são neopentecostais, que não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico e que muitas vezes, meus irmãos, colocam a experiência com o Espírito, né, entre aspas, como se fosse mais importante do que a revelação dada pelo Espírito por intermédio da palavra para nós. Uma outra lição que a gente aprende também é que nós precisamos entender que esta promessa faz parte também da nossa vida. Esta promessa também diz respeito a nós. Não importa a sua idade, não importa a sua posição social, não importa a sua história. Se você pertence a Cristo, a promessa também é para mim. A promessa também é para você, ok? Uma outra lição que a gente aprende aqui também, que é importante a gente aplicar, é que nós devemos viver com consciência escatológica. Estamos já nos últimos dias. Veja que o tempo é urgente. O Espírito foi derramado para missão, meus irmãos. Não fomos chamados para conforto. Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. Meus irmãos, o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. A promessa não ficou no passado, ela pulsa também no presente. O Espírito foi derramado e ele continua sendo derramado sobre a nossa vida. Que não sejamos apenas estudantes de uma promessa, estudantes apenas da teoria ou de algo a respeito do Espírito, mas que possamos ser participantes desta promessa. Que possamos mergulhar nesta promessa e sermos assim revestidos com o poder do alto. Tranquilos? Queridos, a nossa sinopse do ponto 1 diz assim: a promessa do Espírito Santo é universal, como nós falamos, ela é abrangente, atua e se cumpre em todos os que invocam o nome do Senhor Jesus. Amém? Resumindo aí o que a gente acabou de abordar com os irmãos. E aí agora a gente precisa aqui avançar para o nosso ponto de número 2. E aqui requer uma certa atenção, vou me demorar um pouco aqui, porque há muito que a gente precisa comentar e falar e explicar para deixar bem esclarecido também aos irmãos. Mas agora nós iremos falar sobre o cumprimento, poder para testemunhar. Meus irmãos, a promessa sem cumprimento, ela gera então frustração. Mas Deus, ele não é, obviamente, o homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu por Joel, aquilo que ele confirmou pelos profetas e anunciou pelos evangelhos, ele cumpriu no dia de Pentecostes. Então, Atos capítulo 2 começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica chamada Shavuot, que era celebrada 50 dias após a Páscoa e era uma das festas principais em Jerusalém. Jerusalém estava naqueles dias cheia, vindo pessoas ali de várias nações, de várias regiões. E veja que Deus escolheu esse dia estratégico, uma cidade cheia, povos reunidos, um momento histórico na nação de Israel, e então o céu invade a terra. Deus manda o Espírito Santo. E aí o nosso primeiro subponto do ponto 3 é assim: o Espírito Santo veio com poder do alto. Jesus, ele havia dito em Lucas capítulo de número 24, versículo 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra revestidos no grego, endior, significa vestir-se completamente, como quem coloca uma roupa que cobre todo o corpo. Veja que não é uma adorno espiritual, é uma capacitação indispensável para nós. A palavra poder, esse poder prometido aqui, é chamado de dunamis. Dunamis não é apenas uma energia interior, na verdade se trata de um poder em ação, como afirma a Bíblia de Estudo Pentecostal, meus irmãos. Dunamis é o poder que se manifesta com autoridade, cura e ousadia. Em Atos capítulo de número 1, versículo 8, esclarece exatamente esse propósito.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. E aí segue, tanto em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então veja que o foco não é a experiência em si, o foco é a missão que a experiência vai nos dar. Então veja que o Espírito não foi dado para entretenimento espiritual, como a gente vê, meus irmãos, infelizmente, em muitos lugares. O Espírito Santo não foi dado para entreter, não foi dado para diversão, não foi dado para brincar, não foi dado para gravar, não foi dado para gerar ibope. Não, queridos. Ele foi dado para testemunhar. Foi dado para ser uma testemunha eficaz, queridos. Amém? Então, cuidado com esses cultos, com esses ambientes que, infelizmente, parece mais um ambiente de entretenimento espiritual do que, de fato, uma manifestação do Espírito Santo. John Stott ele escreveu, queridos, que o Espírito Santo ele é essencialmente o Espírito missionário. Então ele nos reveste, nos enche para pregar o Evangelho. Ele capacita a igreja para proclamar Cristo, meus irmãos. Ok? Aí o autor também fala sobre sinais da descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso 2 ao verso 3, descreve 2 sinais. A Bíblia fala de um som, como de um vento impetuoso, e a Bíblia fala de uma língua, de línguas, como que de fogo. Não é que teve ali um vento no cenáculo, e também não é que teve um fogo literalmente no cenáculo. Veja, era apenas o barulho como de um vento e o estralar de línguas como o estralar de um fogo, entende? O vento no Antigo Testamento simboliza o sopro criador de Deus. Em Ezequiel, por exemplo, 37, nós temos ali o vento que traz vida aos ossos de ossos secos. Então, o fogo simboliza a purificação e a presença divina também ali através desta manifestação do Espírito Santo. Então, veja, no Sinai, Deus ele se manifestou também através do fogo. O próprio João Batista, ele havia anunciado, ele disse que ele vos batizará com Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo, meus irmãos. Compreende? Então veja que o fogo simboliza purificação e o fogo também simboliza a presença divina. Tranquilos? Então esses são os 2 símbolos que a palavra de Deus mostra como manifestação ali da presença do Espírito Santo. E o nosso autor menciona claramente aqui. Então veja, esses sinais, eles foram únicos, obviamente, ali no dia de Pentecostes, e eles marcaram o nascimento visível da igreja. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, o texto nos lembra que o corpo de Cristo foi inaugurado, meus irmãos, inaugurado. Ou seja, não era apenas uma experiência individual, era na verdade o início da comunidade do Espírito, ou seja, de uma igreja marcada pela presença do Espírito. Vamos agora, queridos irmãos, para o nosso terceiro subponto do ponto de número 2. O terceiro subponto do ponto número 2, falar sobre a evidência do revestimento de poder. E aqui eu vou colocar um detalhe, tá bom? A gente vai fazer uma análise bíblica a respeito da evidência do revestimento de poder. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui eu vou divergir um pouquinho da compreensão aqui do nosso autor da lição e eu vou explicar para você o porquê e vou mostrar para você do porquê dessa divergência. Claro, não vou me estender muito, mas é importante que você entenda aquilo que eu vou estar colocando aqui. Então veja, em Atos capítulo de número 2, verso 4, o texto declara o seguinte, meus irmãos. O texto fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. De fato, o falar em outras línguas aparece explicitamente em pelo menos 3 episódios no livro de Atos. Aparece em Atos 2, no dia de Pentecostes, aparece em Atos 10, na casa de Cornélio, e aparece também em Atos 19, ali com os discípulos em Éfeso. Então vejam, por essa razão, por
está cheio do Espírito Santo, e na sequência haver ali uma manifestação em línguas, muitos mestres pentecostais afirmam que o falar em línguas é uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Repito, muitos mestres pentecostais, líderes pentecostais afirmam que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Entretanto, queridos, quando a gente analisa o testemunho bíblico, Atos dos Apóstolos, percebemos que o texto não estabelece essa experiência como a única evidência possível do revestimento de poder. A narrativa de Atos apresenta diversidade de manifestações do Espírito, não uma padronização absoluta de como o Espírito vai agir, compreende? Então veja, o dom de línguas, meus irmãos, o dom de línguas, e aqui eu quero destacar algumas coisas, o dom de línguas não é diferente em essência, não é. Ou seja, o dom de línguas e o dom de variedade de línguas não há diferença em sua essência. Porque muitos intérpretes, eles fazem então a distinção entre a evidência, né, assim, a línguas como evidência do batismo do Espírito, e o texto lá de 1 Coríntios capítulo 12, que fala de variedade de línguas. Então ele faz uma diferença entre o dom de línguas, de Atos 2, e o dom de variedade de línguas em 1 Coríntios capítulo 12. Entretanto, o texto bíblico não apresenta duas naturezas diferentes de línguas. Não apresenta. Eu já li várias vezes Atos, 1 Coríntios 12, 13, 14, não vejo isso. Em ambos os casos, trata-se de um dom do Espírito Santo. Tanto o dom de línguas como o dom de variedade de línguas é um dom do Espírito Santo. A diferença, meus irmãos, se você a estudar e analisar isso, é perceber que não está na natureza do dom, mas estar no propósito do uso do dom, entende? Então a diferença não está na natureza do dom, mas no propósito do seu uso. Por exemplo, o Novo Testamento mostra pelo menos 3 propósitos para o dom de línguas. E não se assuste, eu vou mostrar aqui texto a texto para que você possa perceber isso. Primeiro propósito do dom de línguas, edificação pessoal. Paulo afirma isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, quando ele diz que o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, diz o apóstolo Paulo lá. Então aqui em 1 Coríntios 14, verso 4, nós vemos um aspecto devocional deste dom. A língua é uma forma de oração espiritual dirigida somente a Deus, para a edificação pessoal. Mas um outro propósito também do dom de línguas é a edificação da igreja. Aí talvez você diga assim, pastor, o dom de línguas é também para a edificação da igreja? Sim, queridos. Contudo, quando há interpretação. Então, o dom de línguas, ele se torna um dom público quando há interpretação. Não é isso que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5 diz? Quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetas. Lá no final diz assim, a não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. Ou seja, a língua pode servir para edificação coletiva desde que haja interpretação. Tranquilos? Terceiro propósito, então, do dom de línguas, adoração e exaltação a Deus. Quando se abre no livro de Atos, capítulo 2, verso de número 11, nós lemos lá, nós os vimos falar das grandezas de Deus. Aqui, meus irmãos, em Atos 2, verso 11, as línguas são uma forma de louvor sobrenatural. O mesmo ocorre também quando a gente lê Atos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Quando o texto diz, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Veja, aqui o dom de línguas aparece como oração, é isso? Aparece como edificação e aparece como adoração. Entendeu, meus irmãos? Compreende? Então tem esses 3 propósitos do dom de línguas. Mas o texto bíblico não afirma que
seja a única evidência do revestimento do Espírito Santo, o falar em línguas. Entende? A Bíblia não afirma, eu não consigo enxergar isso. A Bíblia dizendo assim claramente, ou eu sei que os irmãos fazem essa aplicação a partir de Atos 2, de Atos 10 e de Atos 19, de que a evidência inicial do batismo, do revestimento de poder, é o falar em línguas. Mas, queridos irmãos, Atos mostra outras evidências também do revestimento, e isso eu quero mostrar para você. O livro de Atos registra várias ocasiões em que pessoas foram cheias do Espírito Santo, e eu não consigo ver diferença entre ser cheio e ser revestido, certo? Mas veja que o texto, embora fale deles terem sido cheios do Espírito, não menciona que eles tenham falado em línguas, ok? Por exemplo, Pedro em Atos capítulo 4, versículo 8, embora Pedro já tenha sido, assim, revestido de poder lá em Atos capítulo 2, mas veja, o texto diz, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Pedro está cheio, Pedro já foi revestido, Pedro está cheio, mas não está falando, não há aqui evidências de que ele está falando em línguas. Você percebe então que ele está cheio do Espírito Santo e disse, ou seja, ele prega. Então aqui a evidência desse enchimento do Espírito Santo é a ousadia na pregação da palavra. Se percebe que Pedro está cheio do Espírito, não por estar falando línguas, mas porque ele está pregando a palavra de Deus com autoridade. Quando a gente abre Atos 4, versículo 31, dando ainda mais um passo aqui e é mais esclarecedor, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que a evidência aqui é ousadia missionária, não dom de línguas, não falar em línguas. Aí quando a gente chega na história de Estevão, em Atos capítulo 6, versículo 8, veja que Estevão, ele foi separado junto com outros diáconos para servir as mesas, ou juntamente com outros para ser diáconos e servir as mesas. E um dos critérios é exatamente ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo 8, que Estevão era cheio de graça e poder, dunamis, do revestimento, e fazia prodígios e sinais. Então veja que aqui a evidência é poder espiritual e sabedoria para proclamar a mensagem do Evangelho. Mais na frente nós temos também Barnabé. Lá em Atos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui você percebe que a evidência de uma vida cheia, revestida de poder, não é línguas, é caráter espiritual e fé. Ou seja, meus irmãos, o próprio livro de Atos mostra que o enchimento do Espírito pode resultar em ousadia, pode resultar em poder espiritual, pode resultar em sabedoria, pode resultar em fé, pode resultar também em uma pregação poderosa, pode também, claro, resultar em falar em línguas, mas não é apenas falar em línguas. Então, o revestimento de poder, eu entendo que não se trata apenas de um revestimento para falar em línguas, ou a evidência inicial desse revestimento esteja exclusivamente no falar em línguas, mas em todos esses viés que eu acabo de trazer aqui para os irmãos. E a gente pode dar um passo mais além, olhando agora o caso do apóstolo Paulo. Veja, o exemplo de Paulo, ele é muito significativo. Por quê? A sua conversão acontece ali em Atos capítulo 9, nos versículos iniciais, quando ele está no caminho de Damasco. Ali ele tem um encontro real com Cristo, ele já chama Jesus de Senhor, ele vai então para uma residência, ele ora, então perceba literalmente que ele já está convertido, o Espírito Santo já está nele. Em Atos 9, mais na frente, Ananias, guiado por Deus, vai até Paulo, e quando chega até Paulo, ele diz assim: Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você recupere a vista e fique o quê, irmãos? Cheios do Espírito Santo. Aí Paulo é cheio do Espírito, mas o texto não menciona línguas naquele momento. Ou seja, Paulo está cheio do Espírito Santo, Paulo está revestido agora para pregar o Evangelho, mas não há ali uma evidência. Pastor, o senhor está dizendo que Paulo não falava línguas?
falava, até porque mais na frente você vai ver que Paulo, ele vai dizer isso. Sabemos que Paulo falava em línguas, porque ele mesmo afirma isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Mas isso não acontece no ato da conversão de Paulo, nem minutos depois. Isso vai acontecer lá na frente. Ele vai, em algum momento da sua trajetória, ele recebe também o dom de línguas. Por isso que ele fala em 1 Coríntios 14, versículo 18, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós, ok? Então veja, Lucas não apresenta isso como evidência imediata do enchimento, evidência imediata do batismo no Espírito é falar em línguas. O que acontece imediatamente é outra evidência, Você vê então em Atos capítulo 9, versículo 20, que logo nas sinagogas pregava Jesus com autoridade, né? Assim pregava Jesus, que é o Filho de Deus. Paulo pregava o evangelho com autoridade e com poder. Então a evidência dessa manifestação do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo foi dada exatamente no testemunhar. Foi poder para pregar o evangelho. Então, inicialmente, quando Paulo fica cheio do Espírito Santo, ele fica revestido para pregar o evangelho, para testemunhar do evangelho. Compreende? Então, meus irmãos, ainda pontua aqui, o selamento e o revestimento são realidades distintas. Uma coisa é você ser selado, outra coisa é você ser revestido. Já falei isso, inclusive, lá no início, não foi? Então, em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós temos ali que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso acontece no momento da conversão, ok? Ou seja, indica posse, indica a garantia de salvação, indica que a gente pertence a Deus. Já o revestimento, ele está ligado à capacitação para o ministério. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então veja que em Atos capítulo 1, versículo 8, é diferente do selamento lá de Efésios capítulo 1. Selamento é posse, revestimento é capacitação, entende? Nem todo crente revestido manifesta o Espírito da mesma forma. O Espírito ele é soberano em suas operações. Ele age como ele quer, compreende? E por fim, meus irmãos, o Espírito Santo não pode ser reduzido a um único sinal. Não pode. Quando você diz que o enchimento do Espírito Santo é marcado inicialmente pela evidência de falar em línguas, parece até que você está dizendo que o Espírito Santo ele está reduzido, né, a agir inicialmente ali de uma única forma, que é com a evidência em falar em línguas. Vejamos então 1 Coríntios capítulo de número 12, verso de número 11, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Então perceba que o Espírito Santo ele é soberano na distribuição dos dons e ele é quem vai operar essas coisas, ou todas estas coisas, distribuindo-a particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo não age de forma mecânica, ele age de forma soberana, meus irmãos. Se nós reduzimos o agir do Espírito Santo a uma única manifestação, nós corremos aí um risco, então, de limitar aquilo que a próprias Escrituras apresenta acerca do Espírito Santo, que apresenta ele como um ser que age na diversidade, na manifestação de vários dons espirituais, ok? A W. Tozer, ele diz que podemos estar salvos, porque nós somos selados, né, assim, mas não necessariamente revestidos de poder para impactar o mundo. Aqueles que confessam a Jesus, meus irmãos, eles foram selados, mas não necessariamente foram revestidos de poder para impactar a sociedade e o mundo ao seu redor. Então veja, querido, que o verdadeiro revestimento do Espírito se manifesta em uma vida transformada, ousadia no testemunho e poder espiritual para cumprir a missão dada pelo Espírito Santo. Tranquilos? Então, meus irmãos, falar em línguas é sem dúvida uma manifestação legítima e bíblica, pois a Bíblia mostra que é uma ação do Espírito Santo. Mas o Novo Testamento não apresenta esse fenômeno como a única evidência universal do revestimento de poder. O próprio livro de Atos, como nós mencionamos, mostra que o enchimento do Espírito pode resultar em ousadia na pregação, em poder espiritual, em fé, em sabedoria, em manifestações sobrenaturais diversas.
Portanto, meus irmãos, o foco bíblico não é um sinal específico, a evidência em falar em línguas, mas é a capacitação dada pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Cristo. Então, o Espírito Santo não foi dado apenas para produzir experiências espirituais. Ele foi dado para transformar vidas, para impulsionar a igreja na missão de testemunhar Jesus ao mundo, compreende? Tranquilos? E aí, meus queridos, a gente vai avançando aqui agora para o nosso ponto de número, nossa sinopse, não é isso? A sinopse do nosso ponto de número 2, que diz assim: no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar com ousadia. Amém, meus irmãos? Agora me permita fazer algumas aplicações. Primeiro, o que é que nós aprendemos a partir desse ponto de número 2? Primeiro, não tente viver e realizar a missão com a sua força, porque a força para realizar a missão no reino de Deus nasce do Espírito Santo. A igreja nasce no poder do Espírito, não na estratégia humana. A igreja cresce na dependência do Espírito e não na capacidade pessoal daqueles que o fazem. Então, ore mais e confie menos em seus métodos, confie menos na sua capacidade e descanse completamente no poder do Espírito Santo. Trabalhe e faça a obra de Deus na unção do Espírito Santo. Tranquilo? Uma outra lição que a gente aprende é: busque ousadia para testemunhar. O propósito do revestimento é testemunho. Peça coragem para falar de Cristo na família, peça coragem para falar de Cristo no trabalho, peça coragem para falar de Cristo também na cidade, no bairro. Atos capítulo de número 4, versículo 31, como mencionei aos irmãos, a igreja foi cheia do Espírito Santo e falava da palavra de Deus com ousadia. Amém? Uma terceira lição que a gente aprende também aqui nesse texto, neste ponto de número 2, é que nós devemos viver uma vida de pureza, meus irmãos. Porque o fogo também simboliza purificação. Não peça poder se não estiver disposto a viver uma vida de santificação. Porque um dos mover do Espírito Santo na nossa vida é exatamente nos purificar. Amém, queridos? Tranquilos? Queridos, agora vamos para o nosso ponto de número 3, tá bom? Já concluindo aqui a nossa lição, caminhando para o término, ponto de número 3, onde falaremos sobre a continuidade do derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, o Pentecostes não foi um fogo, né, de artifício espiritual, não foi. Foi um acender de uma tocha que atravessa séculos. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2 não foi apenas um capítulo bonito na história da igreja. Foi, na verdade, a inauguração de uma realidade permanente. O Espírito Santo, que foi derramado lá em Atos 2, continua derramando poder, continua distribuindo dons, continua edificando a igreja. E agora, Paulo e Lucas nos ajudam, meus irmãos, a entender exatamente isso. A promessa não ficou presa lá em Jerusalém. Ela atravessou fronteiras, ela atravessou culturas, ela atravessou gerações. E aí, nosso autor da lição, ele vai pontuar a extensão da promessa do Espírito Santo, a extensão da promessa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, é muito decisivo para nós entendermos isso. Pedro prega, meus irmãos, e chama a igreja ao arrependimento. Perceba que a pregação de Pedro ali, ele então afirma assim: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. Então veja que esta palavra que Pedro usa aqui no versículo 38 do capítulo 2, perceba que literalmente uma ordem, inclusive. Pedro fala de arrependimento, Pedro fala de batismo nas águas, e aí conclui falando sobre a promessa do Espírito. A expressão dom do Espírito aqui não é apenas a presença regeneradora do Espírito Santo na conversão, porque Pedro está conectando esse dom ao cumprimento de Joel, ao revestimento prometido por Jesus. Então veja que ele diz: a promessa é para vós e para os vossos filhos.
e para todos os que estão longe. Isso inclui, queridos, que a promessa é para judeus e gentios, a promessa é para as primeiras gerações e para as próximas gerações. A promessa é para a igreja primitiva e também para a igreja contemporânea. E veja que em Atos, meus irmãos, Atos dos Apóstolos prova exatamente isso. Você vê que depois de Atos 2 há várias outras manifestações da continuidade do poder do Espírito Santo. Por exemplo, na casa de Cornélio, que era um homem gentil, receberam ali o Espírito Santo enquanto ouviam a palavra de Deus. Em Samaria, eles receberam a palavra, não foi assim? Eles receberam o Espírito Santo logo após a conversão, ou seja, por meio da imposição de mãos ali dos apóstolos. Na cidade de Éfeso, também, eles receberam ali o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, logo após serem instruídos e crerem. Então veja que o derramamento do Espírito Santo não é um episódio isolado que acontece ali em Atos 2 e foi sepultado, não. Ele se repete em diferentes contextos e lugares. Como disse o grande reformador Martim Lutero, Deus não é um Deus de ontem, ele é um Deus vivo e atuante. Amém? Então isso se aplica, meus queridos, ao agir do Espírito na vida da igreja. Amém, queridos? Tranquilos? O nosso segundo ponto, o nosso segundo subponto do ponto 3, o nosso autor fala sobre o Espírito opera com diversidade e unidade. Então aqui, queridos, em Atos capítulo de número, o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4 a versículo 6, Paulo diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A palavra diversidade é uma palavra grega, a palavra diareses, que significa variedade, significa distribuição em diferentes medidas. Então veja que o ponto central aqui é que há uma grande variedade, mas a fonte, meus irmãos, é uma só, é o Espírito. Então o Espírito Santo distribui os dons, o Senhor Jesus dirige ministérios e Deus, ele realiza as operações. Então perceba aqui a Trindade agindo, o Espírito agindo, o Senhor agindo e Deus, o Pai, também agindo. Então a Trindade inteira está trabalhando para a edificação da igreja. Isso destrói dois extremos. Primeiro, a ideia de uniformidade. Ninguém precisa ser cópia, meus irmãos, de ninguém. Nós não precisamos ser uniforme, né? Ter uniformidade com alguém. Nós precisamos ter unidade, mas não uniformidade. Um outro extremo é a rivalidade. Os dons diferentes, eles não são dados para competições, eles são dados para complementação, são peças de um quebra-cabeça, compreende? Por isso que o pastor Hernandes Lopes, ele costuma dizer em suas prelações, em suas pregações, que uma igreja madura é aquela que entende que os dons não são medalhas, são ferramentas. E Paulo completa lá no verso de número 7, ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Note bem, não é que Deus dá a manifestação do Espírito Santo para a nossa vaidade, não é para nosso palco, não é para fazer palco, fazer show, não. O Espírito Santo nos é dado e a sua manifestação nos é dada para a utilidade espiritual. Então aqui entra uma verdade pastoral importante. O fruto do Espírito é a evidência contínua deste revestimento de poder. Quando você recebe o Espírito Santo, você é selado, você depois, em algum momento, pode ser revestido, e o que confirma que você continua cheio, continua com esse revestimento, continua vestido com as vestes espirituais do Espírito Santo, é exatamente quando você vai aí ter na sua vida o fruto do Espírito. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, mostra que a plenitude do Espírito se revela exatamente no caráter, revela-se no amor, na alegria, na paz,
na benignidade, na bondade, no domínio próprio, e aí segue. Então veja, dons sem frutos, ou dons sem frutos gera escândalo, meus irmãos. Agora, frutos sem dons vai gerar esterilidade. Deus quer uma igreja com poder e Deus quer uma igreja, claro, com caráter. Uma coisa não pode substituir a outra. Cuidado, você que muitas vezes valoriza o dom de alguém, mas se esquece se a pessoa tem ou não caráter. Caráter e dom precisam andar lado a lado, meus irmãos. Tranquilos? E aí você vê também que o Espírito ele distribui dons com propósito, meus irmãos. Paulo chama os dons de carismata, ou seja, graças espirituais. O dom não é um salário. O dom é tido na Bíblia como um presente. E presente não é para enfeitar a estante. Presente é para ser usado. Por isso que 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 10, Pedro vai dizer que cada um administre aos outros o dom como recebeu. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Essa expressão usada por Pedro, administre, traz a ideia literalmente de mordomia. Então veja, você não é dono do dom, você é mordomo dos dons que Deus lhe deu, compreende? E Paulo mostra dois cuidados, meus irmãos, porque o dom pode produzir soberba, se você não tiver aí cuidado com a sua vida espiritual, e o dom também pode produzir negligência. A soberba é quando você diz assim, olha como eu sou usado, olha como eu sou instrumento, olha como eu faço melhor, olha como eu tenho habilidades, dons espirituais para fazer isso ou aquilo. Isso é soberba. Já a negligência é quando você diz assim, eu não vou servir, eu também não vou me envolver, eu não vou nem me mexer, quem quiser que faça. Ou seja, você está sendo negligente com aquilo que Deus confiou a você. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, distribui, diz o texto, a cada um como ele quer. Ou seja, isso mostra a soberania do Espírito Santo em nos dar aí os dons espirituais. E claro, a finalidade é clara, meus irmãos. Deus nos dá dons espirituais para a edificação da igreja. Deus nos dá dons espirituais para o serviço do reino. Deus nos dá dons espirituais para nós glorificarmos a Cristo. Amém, queridos? John Orvin, um teólogo puritano, dizia que os dons do Espírito são dados para exaltar Cristo e fortalecer o corpo, não para inflar o ego do homem. Amém, meus irmãos? Guarde 3 palavras que vai te ajudar aí a absolver e entender melhor esse ponto de número 3. 3 palavrinhas. Primeiro, extensão. A promessa alcança a todas as gerações. Aonde houver alguém que invoca o nome do Senhor, ele está debaixo dessa promessa. Segunda palavra, unidade. Muitos dons, mas há um só Espírito. Ok? Terceira palavra, propósito. Dons para edificar, servir e glorificar a Deus. Os dons são dados para estes propósitos. Os dons não são dados para exibição pessoal, para minha glória, não. Os dons são para edificação. É para o serviço. É para edificar a igreja. Então, queridos, a promessa ela continua. A igreja, ela precisa viver esta promessa. Amém? Cristo, meus irmãos, ele é glorificado quando a igreja busca e é, então, abençoada por esta promessa. Agora, queridos, a pergunta que nós devemos nos fazer é como aplicar isso à nossa vida. Primeiro, em primeiro lugar, não trate o Espírito como lembrança histórica. Não pense que o Espírito Santo é apenas estudar a história sobre os grandes avivamentos. Não. Busque a plenitude hoje. Ore ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. Deseje ser cheio do Espírito Santo. O Espírito, meus irmãos, não é uma memória da igreja primitiva. O Espírito é o motor da igreja atual. É o que impulsiona a igreja atual. Não podemos tratar o Espírito Santo como um evento histórico ou como um acontecimento histórico. Amém, queridos? Uma outra lição que a gente aprende aqui é descubra e exerça o seu dom com humildade.
Descubra quem é você no corpo. Qual é a sua função no corpo. Sabe por quê? Você não foi salvo para ser plateia. Você foi salvo para servir. Então pergunte-se a si mesmo, em que área Deus me usa para edificar alguém? Em qual área Deus está me usando para ser um instrumento em suas mãos? É importante que você reflita sobre isso. Em terceiro lugar, queridos, uma terceira lição que a gente pode aplicar, fuja de comparação e abrace a unidade. Dons diferentes não significam que aquele crente é melhor, aquele irmão é melhor. Não. Significam funções distintas. Amém? Então celebre o fato de Deus usar o outro. Adore ao Senhor pelo fato de Deus utilizar do dom do outro. Deus usar o outro com determinados dons. Então celebre, se alegre com isso. Amém? Pastor, e quanto ao meu? Use o seu dom. Trabalhe, faça a obra de Deus. Se utilize daquilo que Deus colocou em tuas mãos. A ferramenta é emprestada, mas não é emprestada para você guardar. É emprestada para você usar, queridos. Amém? Tranquilos? Uma outra lição, meus irmãos. Busque poder com caráter. Tem pessoas que buscam poder, mas não têm caráter. Tem pessoas que têm caráter, mas vivem uma vida vazia de poder. Peça dons, sim, mas busque também fruto. Porque o Espírito não nos dá apenas manifestações, ele nos dá transformação. Meus queridos irmãos, o derramamento do Espírito Santo continua hoje. Os dons continuam. O propósito dos dons continuam também na atualidade. E a igreja só permanece viva quando permanece cheia, revestida do Espírito Santo. Que Deus nos livre de uma fé sem poder. Que Deus nos livre de um poder sem santidade. Que Ele nos conceda, queridos irmãos, plenitude. Que Ele nos conceda serviço. Que Ele nos conceda edificação. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos conceda vida no altar. Vida transformada pelo poder da sua palavra. Tranquilos? Meus queridos irmãos, chegamos então ao finalzinho desta lição com a certeza inabalável de que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Com a certeza de que a igreja não nasceu da força humana. Com a certeza de que a igreja nasceu foi do poder do alto, foi do revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, não é um detalhe da fé cristã, não. Ele é o capacitador da missão. Ele é o fogo que aquece o coração. Ele é a unção que coloca ousadia em nossos lábios. A promessa foi anunciada por Joel. A promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. E a promessa continua viva hoje para nós. Deus não derrama o Espírito para alimentar vaidades em nosso coração, mas Ele derrama do Espírito para formar testemunhas vivas que proclamem do seu nome. Ele não concede dons para exibição, Ele concede para a edificação. Ele não produz apenas manifestações, Ele produz transformação. Portanto, meus queridos irmãos, busque a plenitude do Espírito Santo. Sirva com o dom que você recebeu. Viva com santidade. Testemunhe com ousadia o Evangelho. Porque aonde o Espírito é bem-vindo, Cristo é glorificado. E quando Cristo é glorificado, vidas são transformadas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Uma frase final aí para você. O Espírito Santo não apenas habita em nós para nos salvar, mas nos reveste para nos capacitar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe sua casa, que você tenha uma excelente aula neste domingo, nesse próximo dia 8, e também passando aqui para felicitar a todas as mulheres que estão nos acompanhando, desejando para vocês um feliz Dia das Mulheres, que Deus abençoe grandemente a sua vida,
em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui da Escola Bíblica, nosso nosso canal EBD Explicada 2.0, tá bom? Fica na paz e até a próxima, permitindo Deus.